crianças? Sextou, não foi? Sextou, sextou. A semana rendeu? Graças a Deus rendeu. Ficamos com saudade da professora Josi? Ficamos com saudade da professora Josi. Temos professora Abigail hoje? Temos professora Abigail. Bom dia, professora Abigail. Bom dia, crianças, tudo bem? Eu já estava com saudade de vocês e já estou com um pouquinho de saudade, que semana que vem, né? Der tudo certo, a professora Josi volta, a gente não está mais aqui, mas continuarei assistindo às aulas e foi bom demais estar com vocês essa semana. Que bom, também foi muito divertido, gostei muito, viu? Muito obrigada aí pela parceria. Eu que Olha, agradeço. hoje eu tenho até bolsinho aqui para colocar o passador. Ó. Pronto, tá tudo certo. Vamos lá para a aula de hoje, a aula de matemática. A professora Josi preparou uma aula bem especial para vocês, primeiro ano. Problemas. Professora, a gente já tem tanto do problema, mas a gente vai, ó, primeiramente agradecer a Jéssica antes de falar dos problemas. Muito obrigada, Jéssica, pela parceria de hoje. Nós temos ela aqui, ó, do meu ladinho. Jéssica, só assim eu fico menor do que, ou maior que você. Então, muito obrigada. Olha aí, crianças, aprendendo. Ó, vocês já aprenderam, professora Josi já vem fazendo isso há um bom tempo. Agradecer em libras, tá certo? Vamos lá? Olha aí, na aula de hoje iremos resolver alguns problemas. Professora, já basta os problemas do nosso dia a dia, mas probleminhas matemáticos, na realidade, eu gosto de conversar com vocês dizendo que são historinhas matemáticas. Porque a matemática, ela vive na nossa vida e muitas vezes para resolver a nossa vida. A gente precisa ter um olhar carinhoso com a matemática, que ela é carinhosa conosco. Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? Então, hora de praticar. Vamos lá, que não é exercício do corpo, mas é o exercício da mente. Vamos lá? Olha aí. Quando nós iremos... Olha, gente, gostei, no game, me senti no game. Jessiquinha, você está num game matemático, Jessiquinha. Vejam só, olha só. Para resolver uma situação, problema, a gente precisa ler a situação e focar na pergunta, porque nós iremos responder a pergunta dessa historinha matemática que está aí. Então, nossa historinha matemática fala da vida, da história do Gustavo, que tem um álbum em que cabem 5 figurinhas por página. Quantas serão necessárias para completar 2 páginas? Vou ler novamente. Por quê? A primeira leitura a gente lê, mas muitas vezes a gente não compreende de fato o que foi lido. Então precisa repetir a leitura para poder nós compreendermos melhor. Se vocês fizerem esse exercício sempre que for ler algo, vocês vão perceber que o que eu estou falando é verdade. A primeira leitura geralmente é para a gente tentar ali saber o que tem escrito, mas para compreender mesmo precisa de uma segunda leitura, uma terceira leitura. Vamos ler novamente, foco na tela. Gustavo tem um álbum em que cabem 5 figurinhas por página. Quantas serão necessárias para completar 2 páginas? Olha a pergunta que nós iremos responder. Quantas serão necessárias para completar 2 páginas? O problema fala de uma. Mas eu sabendo de uma página, eu vou saber quantas vamos ter em 2 páginas, não é verdade? Vamos lá. Sim, eu esqueci de dizer, professora Abigail. Branca de Neve ficou divino, não é? Eita, o que Não aconteceu? veio. Teve um problema com o carro quebrou. No caso, foi a carruagem, que o pneu estourou da carruagem. E os anões não deram jeito, que coisa séria. Não. Aí mandaram a laranja de sol. Que bom, bem-vinda, Laranjinha. Vamos lá? Então, bora lá, olha só. Olha aí, o álbum de Gustavo. Por página, nós temos 5 figurinhas. O que é página? É um verso da folha, tá certo? Então, uma folha tem 2 páginas. Tem a da frente e tem a página de trás, tá certo? Então, nós temos aí, olha, as 2 páginas expostas para a gente ver o quantitativo de figurinhas. A gente poderia resolver dessa forma, desenhando, tá certo? A página para visualizar o problema. E poderíamos contar. Vamos contar? 2 páginas. Quantas figurinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu poderia resolver assim, dessa forma.
desenhando o problema para poder eu visualizar o problema, tá certo, crianças? Mas tem outra forma também de resolver o problema. Olha aí. Primeiro, a professora Josi colocou aqui para a gente resolver justamente fazendo a contagem. Olha aí, das figurinhas 1, 2, 3 figurinhas, 4 figurinhas, 5 figurinhas em uma página. Uma folha, como eu falei, ela tem 2 páginas. A face da frente e a face de trás são as páginas, tá certo? Então, uma página eu já contei. Vamos continuar contando a segunda página. Eu virei a página e vamos contar a outra página. Continuando a contagem, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, é uma das formas. Vamos para outra forma. A outra forma a gente vai lá no algoritmo. E eu sei que a professora Josi já explicou para vocês o que é algoritmo. Que nomezinho chato, né? Eu até enrolei aqui a língua para falar essa palavrinha. Algoritmo é justamente a operação. Aquela continha toda organizadinha, tá certo? Tendo ali as parcelas, o número de cima, o número de baixo, tendo ali o sinal para mostrar qual é a operação que eu estou usando, tá certo? Qual é a operação que eu estou usando? Eu estou usando a adição. Por quê? Porque a pergunta, ela quer saber quantas serão as 2 páginas, para completar as 2 páginas. A ideia aí é de juntar. Com uma ideia de juntar, então eu vou fazer a adição. O sinal vai ser o de mais. Juntar esta página mais esta página. Olha aí. E a professora Josi colocou ali o material dourado, os cubinhos do material dourado, já que nós estamos tratando de unidades. Olha só. Embaixo de cada 5, né, de cada número 5, ela colocou 5 cubinhos, que são 5 unidades. Em uma página e na outra página mais 5 cubinhos, representando cada número. Aí ela já começou a contar ali, ó. Um cubinho já riscou. Vamos riscar os outros. 2, 3, 4 cubinhos, 5 cubinhos, 6, 7 cubinhos, 8, 9 e 10, ou seja, 10 unidades. Eu poderia até trocar aí por uma barrinha, que é uma dezena, tá certo? Então, juntando, a ideia não foi de juntar, juntando as 2 páginas, eu tenho aí um total de 10 figurinhas, tá certo? Olha aí o total. 5 mais 5 igual a 10. Aqui, 5 mais 5 igual a 10, tá certo? Então, o desenho, ele pode fazer parte mesmo com o algoritmo, né? Mesmo com a continha ali armada, com a continha ali, os números, eu posso, se eu não tiver o material dourado, eu posso desenhar os cubinhos. Vocês podem fazer quadradinhos para representar as unidades, tá certo? E aí, professora Abigail? Eu estou falando. Quer contribuir com alguma coisa? Tem algum comentário aí de alguma criança? Ainda não, mas eu sei que eles estão em casa aí assistindo atentos, aprendendo tudo, né? E a gente vai dizendo a professora falar que ela se empolga ali, né? Vai explicando, a gente vai aqui aprendendo também. Então, fique à vontade para continuar falando. Estou a fim de brincar. Olha, eu tenho medo dessas brincadeiras. Continue dando a aula. Vamos continuar assim na tranquilidade, que é melhor. Tá bem. Eu tentei, crianças, animar um pouquinho, mas a professora Abigail quer que eu dê a aula. Isso. Professora Abigail, quer ler o problema para mim, por favor? Será que a vista vai permitir? Foco na tela. Ok, muito obrigada. Essa produção é show de bola. No teatro tem 15 lugares. Há 5 poltronas ocupadas. Quantos assentos estão vagos? Olha aí, crianças, a professora Abigail vai repetir a leitura para que a gente compreenda melhor a situação problema. Tem alguém que está explorando a professora, né? Eu vou ler de novo. Mas é a minha recomendação. Que maravilha. Mas realmente a segunda leitura faz a diferença. Vamos lá.
No teatro tem 15 lugares. Há 5 poltronas ocupadas. Quantos assentos estão vagos? Agora a professora Abigail vai repetir para mim a pergunta só do problema, porque o foco da gente é responder a pergunta. Professora Abigail, por gentileza, professora Abigail. Quantos assentos estão vagos, professora Verônica? Quantos assentos estão vagos? Vamos resolver esse problema para a professora Abigail, crianças? Vamos lá. Olha só. Nós temos aí o teatro. Vamos contabilizar aqui. Nós temos aqui os lugares, né? São 15 lugares, 5 poltronas, tá certo? Que vão ser ocupadas. Mas quantos assentos ficarão vagos? Ou seja, sem ninguém sentar, tá certo? Olha aí. Achei tão bonitinho isso que a professora Josi fez, professora Abigail. Vê? Vai aparecendo as pessoas, vai chegando no teatro, vai sentando. Vê que bonitinho. Né? Olha aí, achei tão fofinho. Agora nós iremos demarcar cada poltrona que está vaga, ou seja, vazia, não tem ninguém sentado nela. Olha só, uma poltrona, 2 poltronas, 3 poltronas, 4 poltronas, 5 poltronas, 6 poltronas, 7 poltronas, 8 poltronas, 9 poltronas e 10 poltronas. Então, uma das formas da gente resolver é justamente isso, desenhando a situação para a gente visualizar algo de uma forma mais concreta, que a gente possa perceber, ver ali o problema. Lembrando sempre que a pergunta é quantos assentos estão vagos? E eu circulei justamente os assentos que estão sem ninguém, né? Ninguém sentou nesses assentos aí. E nós contabilizamos que foram 10 assentos, não é isso, crianças? 10 assentos. Então, vejam só. Nós temos aí, novamente, o algoritmo, a continha, aquela continha, a operação. 15 menos 5. Aí nós temos aqui uma barrinha, que é uma dezena, né? Nós temos aqui 5 unidades, que está representando 15, né? 10 mais 5, uma dezena mais 5 unidades, né? Que é o 15. Só que aí eu preciso tirar o quê? Retirar o quê? Eu preciso separar o quê? Qual é a ideia que está passando aí o problema? É para juntar? Não. Ele está diferenciando, ele quer saber o diferente, ele quer separar ali as que estão ocupadas e as que estão vagas. Sendo assim, a ideia de subtração, nós vamos retirar para separar aquelas que estão vagas, tá certo? Aí nós iremos aqui, ó, começar a cortar, né? E a gente vai mexer justamente com a unidade, com as unidades. Nós iremos cortar as unidades, porque ele está pedindo aqui 5 e 5 é unidade. Até 9 nós temos unidades. Passou de 9 já é dezena, centena e por aí vai. Vai mexendo com outras ordens. Mas até 5 é unidade. Se ele está pedindo aqui para tirar 5, então eu vou mexer justamente nas unidades para facilitar a minha vida na hora de resolver o problema, tá certo? Então, de 15, né? Nós temos aqui 15. Sabendo que o 5 é unidade, a gente sempre olha de trás para frente, ou então nós olhamos aqui o material dourado e vimos aqui, encontramos aqui os cubinhos, tá certo? Aí vamos tirando aqui os 5. Vamos lá. Mais um, mais outro, até tirar os 5. Olha aí, retirei os 5. Quanto restou? Restou justamente 10, as 10 poltronas que ficaram vazias, tá certo? Vamos relembrar aí, vamos revisar o que nós resolvemos alguns problemas, mesmo que matemático, mas alguns problemas, com ideias de juntar e retirar quantidades. Temos que perceber essa ideia que o problema passa. Não esquecer o sinal que representa a subtração.
Subtração é o tracinho, que eu esqueci de falar lá para vocês durante a aula, é o tracinho. E a adição é a cruzinha, tá certo? Não fazer a cruz deitada. A cruz deitada é X, tá? Aí já é outra história. Então, vamos lá para o desafio? Printa aí a tela para resolver isso daí aí em casa. A vovó tem 3 galinhas, se cada uma chocou 3 ovos, quantos pintinhos ao todos nasceram? Printa aí, resolve aí, manda pra gente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até segunda-feira com a professora Josi, se Deus quiser. E, professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço. Segunda-feira a aula vai ser imperdível, não percam, tá certo? Tchau, tchau. Tchau.